do profeta Isaías, lá no capítulo 58, para que, com a clareza de uma profecia, nós possamos enxergar que amarras espirituais são essas que nos impedem de seguir o fluxo do Espírito, irmãos. Que armadilha, que laço de caçador é esse que tem sido isca para muitos de nós cairmos e ali ficarmos presos naquela armadilha, né? Então você pode pegar aí a sua palavra no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 58, nós vamos começar a partir do primeiro versículo e nós vamos lendo e entendendo a palavra de Deus dirigida hoje para nós na atualidade. É uma profecia que há séculos foi escrita, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando ela é proclamada no nosso meio, ela é atualizada e os efeitos dessa palavra são experimentados por nós. Na Bíblia Ave Maria, o capítulo 58 do livro do profeta Isaías está na página 1018. Tá? Clama em alta voz, sem constrangimento, faze soar a tua voz como a corneta, denuncia a meu povo suas faltas e a casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia, desejam conhecer o comportamento que me agrada, como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça, desejam a presença de Deus. Eu quero parar um pouquinho aí, irmãos, porque primeiro nós vamos refletir a quem essa profecia está sendo dirigida. Essa profecia está sendo dirigida ao povo de Deus. Está escrito aí ou não está? Está escrito aí, denuncia a meu povo as suas faltas. Essa profecia está sendo dirigida ao povo de Deus. Não só ao povo que Deus escolheu, mas ao povo que escolheu o Senhor também. Porque a palavra continua dizendo, Deus continua dizendo a Isaías: olha, você vai lá e clama em alta voz, fala o recado que eu vou te passar agora para o meu povo. É aquele povo que me procura dia após dia. É aquele povo que deseja conhecer o comportamento que me agrada. É aquele povo que se informa sobre como me agradar, como cumprir os preceitos da justiça. É o povo que me deseja. É o povo eleito por Deus, mas é também o povo que busca a Deus verdadeiramente. E mesmo assim, o profeta precisa ir lá para denunciar as faltas, as falhas, o que desagrada a Deus no comportamento daquele povo. Quem é esse povo, irmãos? Quem é? Diz assim, eu. É para você essa palavra, de forma pessoal, tá? De forma individual, não é para quem está do seu lado, não é para quem está atrás de você. Antes de chegar na pessoa que está do seu lado, essa palavra precisa chegar em quem? Em quem, gente? Ah, sim, é isso mesmo, irmãos. Nós precisamos já nos despir de toda resistência à verdade revelada por Deus através da sua palavra. Nós precisamos já nesse início de pregação deixar de lado toda a resistência da verdade anunciada, porque a verdade tem o poder de nos libertar, irmãos. E o Senhor está falando aqui com clareza. Eu quero falar com o povo que me busca. Eu quero falar com o povo que eu escolhi. E o povo que tem tentado me seguir, que tem tentado me agradar, que tem tentado me encontrar, que tem tentado cumprir aquilo que é do meu agrado, aquilo que alegra o meu coração. Está preparado agora para a palavra? Essa foi a parte boa, tá? Deus está dizendo que nós somos o seu, que Ele é o nosso. Agora vem a parte violenta. A partir do versículo 3, nós vamos ouvir a verdade, irmãos, que não mudou. Que não mudou a respeito de quem nós somos, porque é a da nossa natureza a inclinação para o pecado.
é da nossa natureza, irmãos. Versículo 3 diz assim: de que serve jejuar, se com isso não vos importais, e mortificar-nos, se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum, só cuidareis de vossos negócios, e oprimis todos os vossos operários. Passai vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com o punho pobre. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em o homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum? Um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus: é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então, tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então, às tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz levantar-se-á na escuridão, e tua noite resplandecerá como dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares. Chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Se te abstiveres de calcar aos pés o sábado, de cuidar de teus negócios no dia que me é consagrado, se achares o sábado um dia maravilhoso, se achares respeitável o dia consagrado ao Senhor, se tu venerares não seguindo os teus caminhos, não te entregando às tuas ocupações e às conversações, então encontrarás tua felicidade no Senhor. Eu te farei galgar as alturas da terra e gozar a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, aqui, nessa palavra, está contida a armadilha, o laço do caçador feito para nós que servimos ao Senhor. Feito para nós que somos o povo de Deus, que somos aqueles que buscam o Senhor dia e noite, que caminham para a casa do Senhor, que procuram conhecer a verdade. E essa armadilha, irmãos, chama-se hipocrisia. Fazer externamente aquilo que aparentemente agrada a Deus, mas não fazer de todo o coração. A denúncia que o profeta Isaías fez aqui nessa profecia, o Senhor quer realizar uma renovação dessa palavra no tempo atual, no momento presente, para nos tirar da cegueira espiritual, irmãos, para nos fazer enxergar a intenção que está oculta por trás das nossas boas atitudes, do cumprimento dos preceitos morais, do cumprimento das exigências e dos mandamentos da igreja, irmãos. A palavra do Senhor trazida para nós, do coração de Deus para essa noite, quer mostrar para nós que aquilo que nós temos praticado, travestido de boa intenção, mas corrompido no sentido, na essência, que nasce lá no nosso coração. Quer tirar de nós, irmãos, a ilusão
de que obras materiais de caridade, cumprimento de preceitos, agradam a Deus por si só. Engano, grande engano. Porque aquilo que torna o homem impuro é o que sai do seu coração, é o que sai de dentro. E do mesmo jeito, o que nos torna agradáveis a Deus é o que sai do nosso coração. E é lá, no coração, que essa palavra deseja penetrar hoje, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa resistência. Hoje é dia, irmãos, de nos deixar humilhar pela verdade, reduzindo-nos à miséria que nós somos, para que nós possamos levantar como criaturas novas, erguidas, transformadas, restauradas pelo Espírito de Deus. O Senhor hoje nos convida a abrir mão de velhas práticas. É ou não é o que a palavra está nos pedindo? O Senhor aí está nos pedindo para nós, ao invés de praticarmos o jejum, de cumprirmos o preceito, de obedecermos a lei de Deus, a lei pela lei, como São Paulo já nos ensinou, o Espírito nos vivifica e a letra mata. Cuidado. Cuidado, você que tem sido um bom católico, que não falta às missas no domingo, que não come carne na sexta-feira, que reza seu texto todos os dias, mas que não perdoa o seu irmão. Cuidado. Cuidado, você que vem no grupo de oração toda segunda-feira, que levanta os seus braços e clama o Espírito Santo, mas não tem caridade com a limitação do seu próximo. Cuidado. Cuidado, você que com os lábios louva ao Senhor com as palavras, mas o seu coração permanece duro diante de uma contenda que se levanta, de uma reconciliação necessária, de um pedido de perdão que é necessário. Cuidado, irmãos. Porque o que sai da boca não vale tanto quanto o que está no nosso coração. Cuidado. Com as nossas mãos, com os nossos lábios, com os nossos gestos, nós adoramos e servimos a Deus. Mas no nosso interior, nós somos incapazes de cumprir o mandamento do amor, que é o que realmente agrada a Deus. Irmãos, isso é hipocrisia. Isso é um engano. É um engano que não acontecia só com os fariseus, não, tá? O evangelho de ontem, da missa de domingo, foi exatamente esse. Estava lá o fariseu rezando e o cobrador de impostos, um publicano, um pecador público, moralmente condenado pela sociedade. E a oração que agradou a Deus não foi a do fariseu, foi a do publicano, porque era humilde, porque era sincera, porque reconhecia a sua miséria, a sua iniquidade, a sua pequenez, o seu nada, e entregava tudo isso ao Senhor, porque estava abstendo-se, despojando-se. Irmãos, a palavra do Senhor hoje está falando sobre oprimir, ferir. E quando a palavra de Deus fala o pobre, nós não estamos falando só de pobre no conceito material, nós estamos falando também daqueles pequeninos que ainda não conseguiram vencer as suas limitações, que ainda não conseguiram corresponder ao projeto de Deus, que ainda estão muito feridos, machucados, que ainda manifestam com suas atitudes muitas imperfeições que é próprio da pessoa humana. É desses que o Senhor está falando. Muitas vezes com nossas atitudes nós ferimos, nós oprimimos, nós disputamos, sim ou não? E o Senhor está dizendo com clareza, nós precisamos nos abster dessas velhas práticas, altercações que são mudanças, alterações no seu estado normal, muitas vezes chegando à ira, à perda do controle, aos excessos na raiva,
O Senhor está dizendo que nós precisamos nos abster de tudo isso, de nos esforçar pelos nossos negócios, pelos interesses próprios, de seguir os nossos próprios caminhos e não os caminhos que o Senhor escolheu para nós, de irmãos, gestos malévolos, más conversações, ocupações com os nossos afazeres. É uma rede, é uma armadilha, é um laço que nós caímos constantemente. E para sair dessa armadilha, irmãos, que tantas vezes tem nos impedido de seguir o fluxo do Espírito, que tantas vezes tem impedido a nossa oração de chegar ao céu. Está dizendo aí o profeta? Você acha que jejuando e agindo desse jeito a sua oração vai chegar ao céu? Está dizendo aí, ó, na palavra de Deus, com clareza. Está escrito, né? Daiara que está dizendo, não, é o profeta Isaías, boca de Deus nesse mundo. Você acha que cumprindo todos os preceitos religiosos e vivendo lá interiormente da maneira como não me agrada, a tua oração será atendida? Você acha, irmão? Sim ou não? Hã? Ah, sim. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Mas o nosso Deus é misericordioso, irmãos. E nos trouxe aqui nessa noite porque deseja nos libertar. O Senhor não quer só abrir os nossos olhos, porque diferente de nós, que apontamos o erro dos outros e gostamos de jogar na cara os defeitos alheios, o Senhor não é assim. O Senhor, Ele nos mostra a verdade, Ele nos mostra a nossa miséria, Ele nos mostra o nosso pecado e a nossa limitação para nos curar, para nos transformar, para nos restaurar através da sua misericórdia e da ação do seu Espírito. Coração quebrantado. É isso que nós precisamos apresentar diante de Deus hoje. É isso que nós precisamos colocar diante da presença misericordiosa de Deus. Porque há nessa palavra também uma promessa de felicidade plena. É ou não é? A promessa do Senhor não é nada mais, nada menos do que a felicidade. Está dizendo lá no versículo 14: então encontrarás tua felicidade no Senhor. Como é que eu vou encontrar a minha felicidade, Senhor? Abrindo mão de tudo isso, quebrantando o seu coração na presença do Senhor e permitindo que o Espírito Santo transforme o seu interior, meu irmão. E aí, a promessa é grandiosa, porque o Senhor está dizendo que a partir daí, as nossas feridas serão curadas. A justiça andará à nossa frente e a glória de Deus na nossa retaguarda. Está dizendo aí na palavra. A nossa luz irá brilhar como a aurora. As nossas invocações serão respondidas. O Senhor mesmo irá nos guiar, nos alimentar e nos renovar. Nós encontraremos a felicidade. Está dizendo que o Senhor vai nos fazer galgar alturas e gozar da herança da qual nós somos dignos. Que promessa maravilhosa! Mas para que essa promessa se cumpra, meu irmão, há uma condição. O Senhor está dizendo que vai fazer tudo isso se nós nos abstivermos dessas atitudes, desses comportamentos que desagradam o Senhor. Se nós abrirmos mão da nossa pureza de coração, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa dificuldade de perdoar, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de viver para si mesmo. É isso que o Senhor está dizendo. Nós precisamos abrir mão de viver para nós mesmos e começar a nos despojar e viver para o Senhor. Irmãos, é o contrário. Todo mundo sabe, todo mundo tem consciência que existem as obras de misericórdia materiais, né? E aí você sabe que você precisa, né, doar alguma coisa para alguém que necessita. É um remédio para o enfermo, a comida para
para quem passa fome, a roupa para quem está nu, precisa vestir, não é assim? Visitar um doente, visitar uma pessoa que está no presídio. Nós sabemos que isso são obras de misericórdia materiais, né? Você vai lá e doa, partilha com o que tem fome, aquilo que você tem para comer. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Essa obra de misericórdia material, ela precisa nascer do coração. De nada ela vale. Você pode chegar com um caminhão aí com toneladas de cesta básica. E na hora do seu juízo particular com Deus, você vai dizer: Senhor, eu doei toneladas de cestas básicas. O Senhor vai dizer: eu nem te conheço. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Porque de nada vale para Deus que nós doemos a nossa vida. Você pode morrer pelo Evangelho. Se não tiver amor, de nada vale. De nada. Nada. Você pode ser queimado vivo. Você pode viver com o joelho na carne. Se não tiver amor, de nada vale. Em vão. Em vão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E nós precisamos nos recordar disso. Porque nós nos acostumamos a cumprir o que é certo, a fazer o que alguém me disse que é certo fazer, porque eu tenho que rezar o texto todo dia, porque eu tenho que me confessar uma vez por mês, porque eu preciso vir no Santíssimo Sacramento adorar Jesus na quinta-feira, porque eu preciso cumprir o preceito de ir à Santa Missa no domingo, porque na sexta-feira um bom católico não come carne, mas um bom católico perdoa o seu irmão. Um bom católico, irmãos, se humilha quando é necessário, pede perdão, mesmo sem ter errado, só para que haja uma reconciliação. Um bom católico, irmão, leva um tapa de um lado e dá o outro para que apanhe de novo. Foi assim ou não foi que Jesus ensinou? Foi ou não foi, irmãos? Sim. Foi assim. Foi assim. Eu ir lá e dar uma cesta básica precisa ser um fruto de amor. É aqui que começa. É dentro. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Eu vou andar com o texto na mão e agora eu vou ser santo. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E é aqui que o Senhor quer transformar. É lá onde nascem as nossas intenções que o Senhor quer agir hoje, irmãos. Porque nós precisamos, sim, nos submeter à graça de Deus, para que nós possamos gozar de tudo isso que essa palavra nos promete. Sermos verdadeiramente livres e estar, de fato, em comunhão com o Senhor, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Porque a maior obra de misericórdia é o amor. Os gestos concretos são frutos desse amor. As obras materiais são frutos desse amor. O cumprimento dos preceitos são frutos desse amor. Amém? Nós vamos orar.